Oi, oi. Nós vamos começar. Estávamos esperando que as pessoas entrassem nessa aula mestra. Boa tarde a todos, todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre compostagem. Com as mãos na terra, a compostagem por dentro. Obrigado por terem vindo para essa aula mestra de junho. E para isso, o junho é o mês do meio ambiente, nos acompanha aqui. Nós quisemos ter essa aula mestra com esse pacto que nós temos com o CEPAGRO, uma organização no Brasil. Júlio, Luan, Isabela vão compartilhar essa aula mestra em português. Para que vocês escutem em espanhol, lá no canal de interpretação, vocês podem ir para o menu inferior do Zoom, na parte de baixo da tela, e vocês têm três pontos, clicam nesses pontos em mais, e aí vocês vão ver o canal de interpretação em espanhol, para que possam escutar a aula mestra em espanhol com a interpretação simultânea. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos comentar no chat. E aí podem ouvir o áudio em espanhol e vão nos falando. E aí nós vamos mostrando para vocês como vocês podem achar o canal de interpretação para escutar a aula em espanhol. Bem-vindos, Júlio, Luan e Isabela, eles fazem parte da CEPAGRO, é uma organização do Brasil, como eu dizia, tem mais de 15 anos de experiência em compostagem e também gestão de resíduos orgânicos, diferentes projetos. Eles se localizam em Florianópolis, no Brasil. E nós sabemos que eles desenvolvem diferentes projetos em diferentes escalas para lares, comunidades, escolas, instituições educativas, nível macro, empresas, também no nível municipal. Eles estabelecem critérios técnicos para o trabalho e autonomia quanto à compostagem. É uma forma de reciclar estes resíduos orgânicos que nós geramos. E aí eles vão nos falar sobre isso, vão explicar bem nessa aula mestra. Nós temos o Júlio Maestre, ele é agrônomo, ele trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina, trabalha na CEPAGRO desde 2010 e participou em projetos de educação com hortas escolares e gastronomia em 83 instituições educativas. Ele acompanha a CEPAGRO nesses projetos e em breve ele vai nos contar mais em sua apresentação. Muito obrigado, Júlio, por estar aqui, por aceitar a apresentação. Isabela Andrade, ela é engenheira sanitária e ambiental, ela estuda, faz um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e também acompanha essa equipe de trabalho na CEPAGRO. Luan Morgan, agricultor e engenheiro agrônomo também da Universidade Federal de Santa Catarina, técnico da CEPAGRO e membro do ou da equipe responsável pela gestão de resíduos de compostagem e espaços produtivos. Muito obrigado a todos da CEPAGRO por aceitar o convite e vocês podem continuar participando nesses nodos da Rede Colaborar, nesse caso agroecologia. Nós convidamos todos vocês que participam. Muito obrigado, Júlio, Isabela e Luan. Muito obrigado por aceitar o convite. Estão aí para falar conosco. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro agradecer a presença, né, de quem está aqui. Para a gente também é muito bom, né, compartilhar um pouco das vivências e experiências que a nossa instituição tem. A gente vai fazer uma música aqui no começo, até enquanto o pessoal está chegando, para a gente trazer essa energia, né? Hoje tem muitas formações online e a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente também está nesse universo da internet, né? Mas a ideia aqui é compartilhar muitas fotos, né? Muitas imagens de práticas
para a gente se inspirar e estar compartilhando, né, nos países de vocês, nas cidades, né? Então vamos fazer só uma música para trazer essa energia. Espero que vocês estejam de fato aqui com a gente, né? Vai ser uma hora e a gente espera que essa hora, uma hora possa, né, a gente possa ter essas trocas, tá bom? Depois também a gente tem um espaço de abertura para, né, cada uma poder compartilhar, né, enfim, perguntas ou falar um pouco da sua realidade. E esse, né, a gente espera que seja uma boa formação aí para a gente. Casca de fruta é na composteira, aduba as flores e as bananeiras. Casca de fruta é na composteira, aduba as flores e as bananeiras. Casca de fruta é na composteira, aduba as flores pela vida inteira. Pode Agora falar. sumiu tudo aqui. Tá, então eu sou o Luan, como a Vanessa comentou. Eu sou agricultor e para mim tem essa parte, né, da compostagem, essa relação, né, muito com a vida, assim, né, o composto, né, gera muita vida para as plantas que a gente consome, os restos de comida voltam depois para a composteira, a gente volta depois também para o alimento em si, né? Então essa troca é muito bacana. E é sempre um prazer estar falando de compostagem, né? Eu não sei se todo mundo que está participando aqui já trabalha com compostagem, já ouviu ou está apenas de curioso, de curiosa, mas enfim, vai ser um prazer falar sobre isso. E quem também quiser deixando algumas dúvidas no chat, a gente vai também conversando por ali. No final também a gente pode aproveitar e já falar sobre essas perguntas também e, enfim, deixar algo mais comunicativo assim também nas plataformas virtuais também. Então vai ser um prazer estar com vocês hoje aqui também. Legal. Então, apresentando a nossa instituição, estamos há 34 anos aqui em Florianópolis, no Brasil, que é o sul do Brasil, promovendo a agroecologia e muito fazendo essa relação entre o espaço rural e o espaço urbano, né? Tanto na diversificação produtiva, como a aproximação, né, e formação de consumidores para valorizar os pequenos e pequenas agricultoras, né, e ter essa relação direta de compra, né, e valorizar. E desde 2004, a gente tem um eixo que se chama agricultura urbana, onde a gente começou a desenvolver ações nas unidades educativas, comunidades, né, através das hortas e compostagem, que é um pouco o que a gente vai compartilhar com vocês. E o Cepagro faz parte de uma rede aqui no Sul que se chama Rede Ecovida, que tem muito esses objetivos de trocar experiências, né, trocar sementes, e é um momento nessas trocas de também se inspirar com outras práticas e estar levando, né, para as realidades de cada local. Entrando um pouquinho dentro da compostagem, desde que o mundo é mundo, existe a reciclagem orgânica, né? Então não é algo que a gente está inventando. E tem relatos de mais de 2.000 anos de práticas que a gente se inspira muito nas agricultoras e agricultores da Índia, né, onde um sistema que depois a gente vai estar vendo mais fotos, mas ele foi sendo sistematizado e reaplicado, né? Embora cada comunidade, né, nos países de vocês, né, existem práticas muito antigas de compostagem também. Então, para reforçar que não existe um modelo único, né, existem vários modelos, e a ideia é falar um pouco de um método que ele tem algumas características positivas para realidades urbanas e rurais, né? E esse método a gente denominou aqui de método UFSC, porque a gente está na Universidade Federal de Santa Catarina. Espero que esse ritmo esteja bom. Vanessa, tá bom? Tá dando para compreender?
onde o nosso professor trouxe, né, essa prática desde 1994, e ela se chama, traduzindo o método UFSC, né, seria leiras estáticas, ou seja, a nossa composteira fica parada e ela é estruturada, ou seja, a gente monta uma arquitetura para que 24 horas por dia o ar circule. Então, ela tem uma arquitetura para aeração passiva, ou seja, para naturalmente o ar passar. Não existe nenhum sistema mecânico para estar colocando oxigênio. A gente tem esse design, né, na elaboração do formato para que naturalmente o ar circule. E é isso que garante o cheiro zero. Então, para a gente é muito importante tirar um pouco da nossa mente a ideia de que sobra de comida está associado com cheiro ruim, ou moscas, ou ratos, ratones, né, baratas. E então a gente quer reverter esse conceito. Por quê? Quando a gente separa e descasca, né, uma banana, a gente costuma brincar que o cheiro da casca tem cheiro de banana. Então, por que esse material, que é uma matéria nobre, né, e com seu cheiro característico, ele passa a ser associado na nossa mente como algo que, né, cheiro ruim, pelo formato de educação que a gente recebe e o modelo de gestão que foi sendo constituído, aonde a gente separa nossa sobra de comida, fecha num saco e no outro dia esse material some da frente de casa, né? Só que ele vai para outra comunidade gerar impacto em outro local. E nesse método a gente quer que essa beleza do resíduo, né, da sobra de comida, se mantenha e reflita na qualidade do composto, né, do nosso adubo. Então a compostagem, ela é uma forma de reciclagem. Não sei se nos países de vocês tem muitas associações de catadores, de quem coleta o resíduo seco, né, que vai para reciclagem, mas aqui a gente tem esse processo e tem alguns incentivos pela política nacional para que esses grupos sejam a prioridade das políticas públicas. E ao colocar a compostagem como uma forma de reciclagem, a gente quer manter essa prioridade de pessoas que precisam, né, que estão num estado social que essa renda da venda do material reciclável contribua como uma forma de emprego, né, de trabalho e renda. E é uma reciclagem porque aquilo que era uma casca vai virar outra coisa totalmente diferente, né, num estado estabilizado e que já possa ser utilizado na agricultura. E aí, na compostagem, todo tipo de resíduo pode ser colocado. Diferente do minhocário, que se recomenda não colocar cascas cítricas, né, como laranja, limão, sobras de carnes, alimentos oleosos ou salgados, na compostagem pode tudo, porque quem vai fazer essa decomposição inicial são as bactérias e fungos que estão naturalmente na terra preta, na terrinha preta, né? Então, em qualquer lugar, a gente consegue, né, embaixo de uma árvore, uma terra mais preta, que é onde vai ter essas bactérias que vão iniciar. E por que falar isso? Se a gente pegar a cidade que a gente vive, um dos principais gastos é com a coleta e destinação do resíduo para o aterro. E metade do que a gente produz são resíduos orgânicos, né? Então essa casca bonita, né, as folhas, né, a poda picada, que estão indo para o aterro. E aqui a gente vê alguns valores da nossa cidade, que é Florianópolis, que paga 41 milhões por ano para enterrar os resíduos, onde 20 milhões
são os resíduos orgânicos. Só que aí o dado que para a gente é alarmante, porque, igual ao nosso corpo, 70% do resíduo orgânico é água. Então, a gente está pagando o peso da água sair de um lugar para o outro. Né? Então, isso é. E esse recurso vai para um grupo de empresários somente. A gente quer que, de forma descentralizada, esses milhões possam chegar em várias cooperativas, vários grupos, né? Então, descentralizar o processamento desse resíduo orgânico e a transformação em composto. Tá dando para compreender? Tá legal? Então, quando a gente fala uma leira, vamos fazer uma composteira, aqui a gente chama de leira. Não sei como seria no espanhol, mas a gente chama de leira. Uma leira, uma composteira. Composteira. Nossa unidade de compostagem tem 3 leiras, ou seja, tem 3 estruturas que vão fazer o processo, né? E aí a gente tem basicamente, é muito simples, né? A gente forma uma moldura, como uma moldura de um quadro, usando muita grama, apara de pasto, né, ou folhas caídas, né, folhas secas, para fazer esse contorno. Colocamos a serrim, né, a serragem, ou poda picada, ou folhas secas, como essa na função filtro, que seria uma função esponja, para que o líquido que caia demore até chegar na nossa drenagem, para que quando ele pingar, né, ele sair dessa estrutura, já saia numa qualidade boa para o uso. Então, essa é a nossa base, até para o oxigênio também entrar. Depois, colocamos as bactérias para dentro de casa. Então, a compostagem é a casa das bactérias e fungos, né? E elas estão na terrinha preta. Então, ao colocar a terra preta, estamos colocando milhões e milhões de bactérias no sistema. E aí vamos alimentar elas com a sobra de comida. Quem trabalha com escolas ou algumas comunidades, né, se está começando, a gente aconselha começar com cascas de frutas e verduras. Depois pode ir tudo, todo tipo de resíduo. Também é possível começar com tudo. Aí é, né, de verificar como que cada um se sente para iniciar a compostagem, né? Mas é mais tranquilo com cascas de frutas e verduras. Bactérias por baixo, bactérias por cima. Então, só na fase inicial, que a gente chama ativa, fase ativa, vamos começar a compostagem. A gente bota mais um pouquinho de terra preta por cima, para, né, dar uma boa dinamizada inicialmente, e depois serragem e palha na cobertura. Esse é o processo que, se a gente tirasse uma sonda, teria um pouco essa obra de arte, né? Das camadas dispostas. No dia a dia de manejo, o que acontece? O telhado, que está na figura da direita, né? Ele está a nossa cobertura, ela é aberta. E aí a gente vê na figura da esquerda já, então assim, a cobertura vira uma nova moldura. A gente dá uma pequena mexida só para ver como que está o processo de decomposição, mas é muito superficial. Coloca uma nova quantidade de alimentos e cobre de novo com serragem e mais uma camada de palha. E aí a gente dá umas batidinhas, umas ajeitadas, que a gente fala que é pentear a leira, para ela ficar bem bonita, né? E aí as pessoas, quando olharem, pô, eu quero fazer isso em casa também, né? Então a gente preza muito pela essa qualidade, essa estética da leira. Numa relação, eu não sei se tem programas de culinária ou gastronomia, mas a composteira, a gente está fazendo uma receita, né? Só que essa receita não é para nos alimentar, é para alimentar as plantas, né? Então a gente está colocando ingredientes. Numa relação básica, para cada uma quantidade, um baldinho, né?
de sobra de comida, a gente bota 2 baldinhos de estruturantes, que seria um estruturante interno, que seria ali a serragem, né, ou poda picada, e um de estruturante externo, que seria a cobertura, ou seja, grama, a para de pasto, folhas, né? Em peso, para cada 3 quilos de comida, de alimentos, a gente bota 1 quilo de estruturante, que seria ali 700 gramas de poda picada e 300 de palha, para dar esse equilíbrio. Feito isso, a gente tem um sistema ideal para a ação das bactérias. Então, elas vão fazer a quebra das ligações do alimento, né? Então, as bactérias, elas olham para o alimento de uma forma um pouco mais aprofundada. Se a gente vê uma parede, a gente vê mais a parte de fora, né? Uma parede branca. As bactérias já veem tijolos e cimento, né? Então, quando elas olham as cascas, elas estão vendo os nutrientes ligados pela energia que a planta pegou do sol. E ela vai se alimentar dessa energia, ela vai quebrando essa energia e liberando os nutrientes. Então, eles vão ficando tipo um farelo, né? Vão ficando em tamanhos pequenos. Para as minhocas, centopeias, tatu bolinha em espanhol, não sei como é que vai ser, né? Mas outros seres que vivem na Terra. E aí, então, a gente tem a fase ativa, mais bactérias e fungos, e é interessante que a gente sempre tenha, no mínimo, 2 composteiras. Então, fizemos uma no mês 1, vamos fazer a outra no mês 2. No mês 3, ela já sai, a gente já vai botar esse adubo para maturar e volta a fazer no espaço 1. E aí vira o ciclo infinito da compostagem, né? Então, é importante estabelecer a quantidade que a gente quer reciclar para ver a questão do tamanho, né? De que tamanho, de que área a gente vai precisar. E aí depois vem a fase de maturação. Então, paramos de colocar o alimento, deixamos ela descansando, vai esfriar, né? As bactérias vão ficar mais inativas, e aí vem as minhocas, centopeias de cada região, né? Não existe um grupo específico, cada região tem sua diversidade, né? Que vai processar esse material, e aí a gente tem o composto, o adubo. Para quem, em quantidades, quem vai processar quantidades menores, às vezes não é obrigatório fazer a drenagem, mas do ponto de vista pedagógico, é interessante porque a gente coleta o adubo líquido também. E aí a gente faz um corte em V no solo, né, coloca um plástico impermeável e vai encher vai colocar um cano de PVC, não sei se, né, mais um cano, furado com furos da metade para cima, para formar uma canaleta para esse líquido chegar até a nossa caixa coletora, né? Um balde enterrado numa ponta. E aí por cima vai esse tecido que é o bidim, que ele deixa, ou qualquer tecido permeável, que deixa o líquido entrar, mas a parte mais sólida não entope, não suja, né, esse sistema de drenagem. E aí a gente tem o adubo líquido, que geralmente a gente dilui uma garrafinha de adubo líquido para 10 de água, né, e rega uma vez por semana para também não levar muitos nutrientes demais para a planta, que também é prejudicial. Temos alguns modelos de composteiras, né? Então, às vezes, na região de vocês pode ter muitas folhas, e aí, às vezes, ela fica sempre, né, a estrutura caindo. Então, podemos usar estruturas que vão dar essa base, né? Esse apoio, né, para ela ficar num formato. Aqui são pallets, né? São madeiras para dar esse apoio. Podemos usar telas, bambu, e tem os modelos de composteiras residenciais. E é muito importante a gente saber, por exemplo, se uma família produz 20 quilos por semana,
ela vai precisar de uma caixa de pelo menos de 40 litros. Então, é sempre o dobro, né? E aí a gente consegue ter esse manejo de encher as caixas por semana e fazer o revezamento, né? Então tem esses modelos menores, mas tendo produções, né, famílias de 3, 4 pessoas, essas caixas plásticas podem ser maiores para dar essa quantidade necessária, né, de fazer o manejo ideal. Tem outros modelos hoje disponíveis, né? Aqui são modelos encontrados mais na Europa, nos Estados Unidos. Tem algumas coisas também em outros países. E o minhocário também é uma opção, né? A gente está trabalhando só com as minhocas californianas, que aí elas têm algumas restrições, mas também é um bom sistema. E aqui também é utilizado, que foi disseminado por um órgão nacional, que é a Embrapa, que é a compostagem laminar. Ou seja, a gente enche de resíduo uma caixa dessa de madeira, cobre com serragem, né, e bastante folha, depois vai fazer em outra caixa. E aquele espaço anterior vai virando canteiros para a gente plantar, né? Então a gente cria ciclos sempre de alimentação e espécies de ciclo mais curto para já estar colhendo e realimentando o espaço. Uma das ações, entrando agora na parte das unidades educativas, que a gente fez e faz, né, e dá muito, tem assim um retorno muito positivo, é a composteira na garrafa PET. Porque às vezes a gente quer começar numa escala muito grande e nem entende bem o processo, né, de como que acontece. Muitas professoras, professores também veem as atividades de horta e compostagem como algo que vai dar muito trabalho. E se a gente traz pequenas ações, mas com um significado pedagógico, isso pode fazer um movimento que é do pequeno para uma escala maior, né? E o Cepagro trabalha muito nessa perspectiva. Então, aqui a gente tem a mini composteira com aquela série de camadas, né? Onde a gente consegue ver em 15 dias a casca virar adubo, né? Então, é um processo que é uma obra de arte, a gente percebe, não deu cheiro, não deu mosca, não deu problema, vamos fazer uma um pouco maior, né? Então, traz essa perspectiva, né? Aqui algumas fotos de composteiras em unidades educativas, né? Feitas em caixas maiores, em blocos. Tem a leira no modelo mais tradicional, a céu aberto, né? Um conjunto para ter esse revezamento. E a gente tem disseminado muito o modelo na caixa plástica, na caixa d'água, que é um modelo que a gente consegue trazer essa uma confiança para quem tem receio. Ah, será que vai dar rato? Será que vai dar barata? É um modelo que não tem como esses vetores, né, esses seres entrarem. Então a gente tem disseminado muito. Tem umas fotos mais para frente, daí a gente consegue entender melhor. E o legal da compostagem é que a gente consegue ver, por exemplo, em casa, ou numa unidade educativa, né, em comunidades, o fruto desse processo de reciclagem. Então, o adubo na nossa mão, né? Aqui a gente está vendo o número, a centopeia e a minhoca, elas não fazem o número 2. Não sei se vocês têm essas nomenclaturas, mas elas fazem o número 3, que já é o adubo cheiroso, né? Então, elas estão muito à frente da gente, e aí esse adubo já está pronto para as plantas utilizarem. Na visão das escolas lixo zero, ter uma ação prática de compostagem ajuda muito a entender o significado da importância da correta separação, né? Então, a gente contribui nesse conceito lixo zero e de estar separando em 3 frações, né, principais. Então, recicláveis secos vão para os grupos, né, associações que trabalham e esse resíduo ganha maior qualidade por não estar contaminado com
outros, né, com sobras de alimento, por exemplo. A compostagem, né, os resíduos da compostagem, e somente o que não tem jeito vira rejeito, né, e vai para o aterro sanitário. Então a gente consegue ter essas três frações. Aqui só compartilhando um pouco da que aí a gente tem a gente tem o adubo, né? A gente tem um problema bom. O que vamos fazer com esse adubo? E ele é a base, então, para uma agricultura de base ecológica, né? E a gente dissemina muito só compartilhando fotos, porque também é algo que tem dado muito resultado positivo aqui, é das crianças fazerem o próprio formato dos canteiros, né? E gera outro tipo de envolvimento nas unidades, né? De respeito, de participação. E aqui é um pouco isso, né? Nos mutirões, a gente tem uma área que era uma área muito compactada e a gente não precisou trabalhar com enxada, com ferramentas. O desenho foi feito acima do solo, né? Então colocado o projeto no espaço, né? Disponível da unidade educativa. E aqui é como era antes, uma área pequena que, né, não tinha tanto envolvimento das crianças, e depois essa elaboração do canteiro utilizando esses formatos, né? E aqui também no CRAS, que é uma unidade municipal de atendimento, né, de assistência social, uma área com grama, e a gente não precisou capinar. A gente fez a horta espontânea, que depois de feito o desenho, a gente pega a palha e vira o formato espontaneamente, instantaneamente. E aí a gente coloca o composto só onde vai plantar as mudinhas. Então a gente economiza muito adubo também. E aqui um pouco esse resultado. Aqui são mais algumas fotos, né, desses canteiros que podem ser refeitos no próximo ano, né? São outras crianças, outras ideias. É importante a gente sempre compreender que os ciclos têm que ser realimentados, né? A gente continua no próximo ano recomeçando os canteiros, né? Fazendo o trabalho de desenhos. Por isso que é legal os tijolos estarem livres, né? Para a gente poder utilizar novamente. Aqui reaproveitando madeiras, blocos e troncos, né? Aqui é a Horta Mundo, que foi feito na escola o plantio de espécies conforme o centro de origem. Então, por exemplo, vamos plantar couve ou brócolis. Plantaram na Europa, que é o centro de origem dessas espécies. Aqui na América do Sul, muito morango, batatas, podemos plantar mais subindo ali a América Central, milho, né? Então, coisas que são aqui das Américas. O que veio da África, né? Então, a gente tem esse conhecimento do centro de origem a partir de uma horta no formato de um mapa mundi, né? Foi bem interessante essa experiência. E aí a horta consegue, então, diferente da nossa ideia de que trabalha mais a biologia, né? Enfim, a gente tem essa relação de história, de conflitos, de crises, né? De medicina, de artes, várias coisas que a gente pode trabalhar a partir do tema da horta, né? Educação física, né? O que que um atleta ele tem que se alimentar para ser um atleta de ponta, né? Que nutrientes, enfim, e aí a gente vai relacionando com a horta. Porém, a horta também pode se dar dentro de um vaso, né? Então, trazer essa escala menor, né? Então, o projeto da unidade pode ser o projeto da pizza, que plantou um pé de manjericão, e é esse que vai ser a atividade, mas as crianças estão sabendo o que está acontecendo, estão cuidando, né? Num espaço pequeno. E aí o grande objetivo, que é relacionar e ampliar o repertório alimentar das crianças, né? O Brasil é o quinto país com mais obesidade infantil.
aqui tem um grande consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o papel da unidade educativa é trazer para essa criança outros hábitos ou outras possibilidades que talvez ela possa contribuir com sua família, né? Então, trazer essa ampliação de um repertório alimentar e na tentativa de ser mais saudável. Aqui foi uma colheita de açaí, não sei se tem açaí, né? Aí na América Central, não? Não tem, Isa? Aqui a gente tem o açaí, que é muito saboroso, né? A gente tem tanto uso para comer com peixes ou com banana, né? Enfim, mais uma parte mais salgada ou doce. E o pessoal fez a polpa do açaí. Aqui foi uma atividade de fazer um pão de batata, plantando a batata dentro de um saco. E aí tem outras experiências, né? É, bolacha de girassol, pizza verde, ver o teor de açúcar das plantas, né? Posso adoçar com banana, posso adoçar com beterraba, né? Com as plantas que são feitas os adoçantes, né? Então a gente vai testando. Enfim, aí é um universo infinito, né? De trabalho e valorização também da cultura tradicional, né? Dos hábitos tradicionais e relacionando as outras disciplinas. E aí a gente chega dentro de uma escola, de uma unidade que a gente trabalhava, era numa comunidade de periferia, uma comunidade com vulnerabilidade social. E nessa comunidade teve um surto de leptospirose, que é uma doença transmitida por ratos, por ratones. E tiveram 2 mortes de crianças. Nisso, a comunidade se uniu, já conhecia a compostagem, o médico do posto de saúde fazia compostagem e mostrou que no ciclo do rato, se colocasse veneno, mas a comida continuasse espalhada no chão, eles voltariam no número maior. Então a comunidade se uniu e começou a distribuir baldinhos, pequenos baldes, para as famílias separarem em casa a sobra de comida. E aí surge a revolução dos pequenos baldes, dos baldinhos, né, que é um trabalho comunitário. E isso é muito importante porque na coleta e no trabalho de gestão de resíduo é muito fácil sensibilizar um supermercado, é muito fácil sensibilizar um restaurante, mas sensibilizar famílias são poucas pessoas que conseguem. E um grupo comunitário, por ser vizinhos, né, terem relações, eles conseguem isso de uma forma muito efetiva, né? E foi o resultado aqui do projeto, né, que hoje é uma associação Revolução dos Baldinhos. E aí a gente reaplicou o modelo em caixas plásticas, né, na caixa d'água, e aqui dá para ver um pouco essa relação da caixa, né, da gente fazer a pintura e depois ter esse sentimento, né, é a nossa composteira, né? Então tem essa relação também da caixa d'água. Aqui é uma foto de um outro projeto da gente ver esse adubo, então, sendo produzido, né? Uma quantidade, assim, e tudo se dá pela qualidade dos materiais, né? Então, uma boa separação vai resultar num bom composto. Aqui foi um trabalho no SESC, mas só para colocar que existem algumas tecnologias, né? E a gente pode utilizar outros diferentes veículos de coleta, opções, né, conforme cada realidade de fazer essa coleta, mas tudo também pensando, e a gente foi construindo, enquanto instituição, esses critérios para um pátio pequeno, né, de pequeno porte, ele não ter impacto ambiental, né, ele não ter problema de cheiros, né, enfim. E aí a gente estabeleceu, por essa foto, um pouco desse conceito de ter uma barreira verde, os locais de disposição dos materiais, né, que a gente vai utilizar, e as composteiras, né, as leiras de compostagem.
e um espaço de horta ou agrofloresta. E aqui é um pátio que a gente trabalhou em São Paulo, que recicla 10 toneladas por dia, numa área de 2.000 metros quadrados. E esse pátio, aqui para o Brasil, ele representa a solução de 80% dos municípios brasileiros, que tem até 20 mil habitantes. Então, em cidades menores, uma unidade dessa resolve o problema do resíduo orgânico, né? Então, para a gente ver que às vezes não precisa ter uma grande área, né? A compostagem consegue fazer esse trabalho por reduzir essa questão da água que está no alimento, né? Ela vai saindo na forma de vapor e a gente consegue estar otimizando essa área. O segredo, né, na separação da fonte, então é muito importante investir nas visitas, na relação, né, humana de estar sensibilizando. Muitas vezes os grupos entregam o adubo para essas famílias, né, para estar motivando separar cada vez melhor. E esse é o resultado, né? A gente tem algumas opções aqui em Florianópolis, no Brasil, de coleta desse resíduo orgânico numa escala maior, mas tem algumas comunidades, e dependendo do relevo, de como que a gente consegue, o veículo consegue entrar, ainda é feita no formato dessas bombonas, né, desses recipientes maiores. Aqui algumas cidades, né, que trabalham com a coleta nas 3 frações, e um pouco desse manejo, desse pátio de 10 toneladas dia, né, do resíduo chegando, a equipe tirando os plásticos, né, o saco maior que ele estava condicionado, e depois alimentando a leira utilizando máquinas, né? E essas 10 toneladas dia, esse manejo aqui é feito em meia hora, né? Então, algo bem prático. E aí é muito importante, então, falou de compostagem, a gente tem que pensar nesses materiais estruturantes, que é legal ver em cada região, né, o que tem disponível. Aqui a gente utiliza muita poda picada, que é o galho das árvores triturado, e palhadas, né, palha, folhas e grama. Tem um processo de verificar a temperatura e de estar recirculando o composto líquido, né, para estar cada vez mais melhorando a qualidade do produto e também ajudando na umidade da composteira. E depois esse material, então, é retirado, né, e a gente pode estar peneirando, né, pode estar destinando conforme o interesse de uso em em algumas classificações, né. Então, tem esse grande objetivo, né, da compostagem urbana também, que é a gente estabelecer essa relação da cidade retornar para o campo, né, para o espaço rural, esse composto, né, para estar fortalecendo as agriculturas, né. Então, a gente quer um composto de qualidade. Por isso que é importante essa separação na fonte. Temos alguns materiais do Cepagro, se vocês entrarem cepagro.org.br, tem uma aba que tem as nossas publicações, e elas estão disponíveis, assim como no canal do YouTube tem alguns vídeos com tradução para o espanhol, né? Então a gente tem no nosso YouTube alguns materiais também em espanhol que estão disponíveis. Faremos, para fechar, tá, pessoal? Faremos o 7º curso de gestão comunitária em setembro deste ano, e as inscrições se encerram no dia 30, no final desse mês. Se quiserem compartilhar para outras instituições, né, algum grupo que possa ter interesse, pode fazer a inscrição que a gente, né, vai estar acolhendo, e podemos dialogar também formas de tentar facilitar a participação de vocês. Então, o grande objetivo, né, de tudo isso também é a correta separação das cidades, né? A gente tem que olhar para o resíduo como essas matérias-primas e favorecer, então, recicláveis secos para as cooperativas
o resíduo orgânico, né, também para outras cooperativas, ou, né, talvez até quem faz a reciclagem dos secos começa a ampliar para compostagem, e somente o rejeito vai para o aterro, né? Temos aqui se vocês quiserem seguir a página do Cepagro, né, é Cepagro underline agroecologia, e aí tem os contatos também que a gente pode estar compartilhando. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção. E aí a gente abre para as perguntas, né, para as trocas, e aí também chamo o Luan e a Isa para estar junto aqui. Muito obrigado, Júlio, pela apresentação. Muito obrigado por compartilhar tantas informações sobre compostagem. Vocês sabem também que é algo que nós temos nas nossas organizações, nossos lares, nas instituições educativas. Finalizando essa apresentação com o Júlio, queremos ver se vocês têm algumas perguntas, algumas dúvidas, alguns comentários sobre a implementação desta prática de compostagem nas comunidades de vocês, experiências que vocês têm, algumas coisas que vocês querem contar, alguma coisa que vocês implementaram. Estamos abertos. Vocês podem levantar a mão, nós abrimos o microfone e aí vocês vão poder participar nesta aula. Se vocês têm alguma pergunta, podem levantar a mão e aí vamos abrir o microfone. No chat tem algumas perguntas. Tem duas perguntas aqui. Uma delas, falando do último slide, desses canais. Na parte inferior aqui, o Júlio, Luan, Isabela, escutaram em espanhol, escutaram em português, mas nos canais de interpretação, vocês podem clicar aí onde se diz interpretação e aí vocês podem escolher o idioma. Nós temos algumas perguntas aqui, ou comentários. Nós podemos ir aqui para o chat, mas quem quiser falar outra coisa também fique à vontade. Na websérie, isso me chamou a atenção. Como é que isso é? Isso é muito interessante, é interessante seguir isso. E a seguinte, particularmente, nós tivemos nós tentamos muitas vezes ter essas compostagens caseiras. É algo muito complicado, os vizinhos reclamando, e no final nós desistimos com a minha mãe, porque nós falamos, vai, que coisa terrível, as pessoas não compreendem. Então, tu sentes assim que seria melhor o quê? No modelo lá, a compostagem, um balde, qual seria a melhor opção para uma casa, para um lar? E eu já tinha consultado também para os cheiros. É sempre mais recomendável fazer com papel assim de jornal? Como é que é? Outros conselhos que podes dar para a gente para evitar esses cheiros para os vizinhos? Muitas perguntas. A websérie, o que é melhor para o lar, ou compartilhar com outros vizinhos, ou cuidar que os vizinhos, não sei lá. E esse negócio do cheiro, que recomendações tu podes dar? Então, eu não peguei depois a pergunta da websérie, mas eu vou responder as outras e depois tu pode perguntar. Pode ser? Sobre o modelo das casas, assim, a composteira, o processo de compostagem, ele se comunica com a gente. Então, a natureza, ela se comunica, né? E a gente precisa estar atento. Então, se está dando cheiro, odores, né? É porque a gente não fez a nossa receita com o equilíbrio de ingredientes. Então, geralmente ela está dizendo, ó, vocês estão colocando muito alimento para pouco estruturante. Porque se a compostagem está bem manejada, é para ter cheiro zero. Talvez quando abrir para colocar um alimento novo, ela possa ter um cheiro, mas é um cheiro, muitas vezes as pessoas falam, um cheiro de silagem,
Ah, tem gente que fala um cheiro de chocolate, que é um cheiro não é uma fermentação, mas algo que lembra um processo de transformação. Mas colocou o alimento e fechou, cheiro zero. Então, eu acho que é importante sempre começar numa escala menor. Então, por exemplo, em casa eu produzo, vamos supor, 30 quilos por semana. A gente pode reciclar 1 quilo por semana. Já estamos fazendo melhor do que antes. 29 vão fora, mas estou conseguindo reciclar um. Se depois a gente compreender o processo, vou partir para dois. E assim a gente vai ampliando. Então, acho que é muito importante essa relação que a gente se empolga com a compostagem. A gente aprende, às vezes, ou vê, vou compostar tudo. Só que é importante ter esse respiro de fazer aos poucos. Não sei se deu para entender. E sobre o modelo, é muito importante a gente entender a quantidade que a gente produz. Porque é isso, tem gente que faz nesses baldes de manteiga de 20 litros, só que quer botar tudo ali. Só que ele não permite mais do que 10 quilos. Então, 20 litros é sempre mais ou menos dividir por dois, né? Se a gente tem uma caixa de 50 litros, vamos colocar no máximo 25 quilos de material alimentar, estruturantes, né, inoculante. Então, é importante na nossa visão, começar uma pequena quantidade, mesmo que uma parte vá para o lixo, a gente mande embora. Mas para a gente ver que a coisa está dando certo, é importante, né? Ver que dá certo. A gente não pode desistir. Então, mais vale começar menor e ir aumentando a escala. E aí os modelos, né? A gente tem assim vários modelos e é legal, assim, às vezes na dúvida, vou praticar. E vocês têm, né, a instituição aí, de repente ter pequenos modelos diferentes até para a gente ter esses relatos, né? Ó, aqui esse aqui funcionou melhor, desse jeito, e a gente vai se apropriando, vai ter um que a gente vai gostar mais de fazer. E aí a gente fortalece esse, né? Deu para. E aí da websérie eu não entendi a pergunta. Eu queria falar um pouco no que nós vamos ter. O que que vocês têm na websérie? Vocês mandaram aí alguns vídeos. Ah, entendi. Então, eu vejo sim. Então, para entender, o que vai ser mais fácil no meu caso é entrar aí, ver os vídeos, quando eu tiver alguma dúvida, então pode ser assim. Perfeito, perfeito. A websérie surgiu na pandemia porque numa pesquisa, a gente viu que falta materiais que incentivem as pessoas a fazer compostagem, né, trazendo elementos de inspiração, né, de dicas. E nessa websérie e outros vídeos do Sepagro, a gente tem diferentes modelos de compostagem para trazer algumas diferenças, né, e está esclarecendo algumas dúvidas principais para motivar esse início. Então, a gente tem a compostagem tradicional em leiras, né? Tem o modelo em caixas, tem o modelo na caixa d'água, que é maior, e tem a mini composteira. Eu acho que são esses modelos que a gente tem ali compartilhado. E esses têm a tradução em espanhol. Dá para no YouTube, às vezes não aparece, mas tu pode acionar a tradução. Tem também, a gente fez aqui interpretação em Libras e audiodescrição, mas eu descobri que as Libras, para cada país, muda os sinais, né? Então a gente não tem a Libra de uma forma mais universal, assim.
Muito obrigada, Júlio. Também estou perguntando sobre os materiais didáticos, os guias digitais, talvez por aqui no chat. Bom, disse que entrou um pouco tarde, mas a ideia de indisciplinaridade quando envolve uma família é genial. E ela também já tem, então, os guias que a Isabela compartilhou com ela. Disse que tem 4 meses fazendo a compostagem, tem se saído muito bem, não tem minhoca e elas compostam muito rápido. A todas as pessoas que elas se animem e não tenham prejuízos com a compostagem. Então, muito obrigada, Pilar. Também acho que tem um tempo que eu tentei num apartamento, num lugar muito pequeno, e foi bom por um tempo, mas depois chegaram muitos bichos, porque não estava sendo oxigenada e nem fazendo, digamos, como revirando ali, e aí encheu de bichos a casa. Eu tive que trazer todos os resíduos ao campo e já temos aqui uma maior no campo, digamos que seria mais fácil e já serve como abono também para as plantas e as árvores. E é mais fácil, digamos, os cuidados num lugar mais aberto. Mas como explicaram para nós agora, em todos os lugares pode ser feito. É uma questão de ter constância também. Constância, ser constante com a revisão e com o equilíbrio entre os resíduos também. Muito obrigada, Júlio, Luan, Isabela. Não sei se alguém tem algum outro comentário. Ah, e vocês têm explorado alguma opção para composta especificamente para. Então, a Isabela disse que eu saiba, tem estudos de compostagem com fezes humanas, eu acho que foi fezes humanas e de animais. Alguém tá falando no microfone? Isabela, não sei se me escuta. Bom, o Júlio disse, não sei, de algum projeto que trabalha com essa compostagem de resíduos de cachorros e outros resíduos orgânicos. Eu não conheço, só com resíduos humanos, mas tem muito a ver com a qualidade de onde vêm os resíduos, se já são tratados como de uma planta que faz o tratamento, ou se são puros como de um banho seco. Mas os de cachorros não. Posso falar? Sim, só complementar a questão que para mim também foi uma das formas de começar com a compostagem, que é o método laminar, né, que o Júlio comentou, que ele é mais simples de acertar, né? Às vezes fazendo um balde, às vezes a gente tem uma certa dificuldade pela quantidade, né? Pode começar a aparecer uma mosca, né? Começar a dar cheiro. E nesse método laminar, né, que seria a gente pegar o nosso baldinho do resíduo orgânico, virar ele, esparramar um pouquinho, deixando no máximo 20 centímetros de altura e cobrir com folhas de arte, para quem tem quintal, né? Ele é ideal para isso, né? Para quem tem um sítio, né? Um espaço de solo, um canteiro, né? Então facilita nesse sentido, com essa cobertura boa de folhas, para também ir calculando essa proporção de um baldinho de resíduo orgânico para 2 baldinhos de folha. Então facilita para ir pegando o jeito de depois passar para um balde, para uma caixa d'água, para uma leira, né? Então facilita nesse processo de compreensão. E contribuindo com a pergunta da Pilar, tem algumas experiências aqui de compostagem do cocô dos cachorros. Muitos também têm chamado de cocompostagem. Não sei como seria no espanhol, mas Composta. seria Composto. desechos de perritos, né?
Mas Uhum. não é, né? Porque seria, seria a compostagem de cocô, Composta. é. Só que o que acontece nessas fezes dos cachorros, de uma forma geral, se a gente fala uma coisa, é compostar o cocô do nosso cachorro, que a gente sabe o controle, né, como que ele está de saúde. Se é uma política comunitária de fazer a compostagem do cocô dos cachorros, é importante ter esse controle da temperatura, né, da qualidade da compostagem. Porém, aqui no Brasil, pela norma do Ministério da Agricultura, a compostagem tanto de fezes humanas como de fezes de outros animais, não, de outros animais não, do cachorro, né? Assim, acho do cachorro Perdão. não, né? Só fezes humanas. Eles orientam a gente colocar mais em árvores, não colocar em plantas que possam ter esse contato com o solo e a gente possa, né, ter alguma doença que veio de uma compostagem que às vezes pode ficar algum ponto que a temperatura não cumpriu o seu papel, não chegou à temperatura, né? Pode ficar num cantinho. Então a orientação seria, se fizer a compostagem do cocô do cachorro, talvez colocar esse adubo mais em árvores, mas se Uhum. for um cachorro seu, eu colocaria, misturaria tudo junto com a sobra de alimentos e utilizaria sem problema nenhum. Não sei se deu para entender, mas é possível sim. Hum. Obrigada, Júlio. O William da Guatemala está perguntando algo super significativo que possa fazer com que a gente perca a nossa compostagem, como que fizesse a gente perder ela completamente. O que poderia ser feito? Então, tem algumas coisas que podem dar errado, né? Uma questão seria, por exemplo, de repente na compostagem a gente ter a presença de muitos ratos. A gente, sei lá, abandonou a composteira, quando foi mexer, estava cheio de ratos. E ou assim, ou às vezes o resíduo veio muito misturado com pilhas, com outros materiais, e esse adubo ele pode ter, assim, se a gente for fazer uma análise, ele pode estar com índices altos que não seria legal estar colocando no nosso solo, porque ele estaria contaminando o solo. Então, tem algumas orientações e algumas que me vem aqui, vem da União Europeia, que é se o composto não atender um padrão, e aqui acho que no Brasil também, na normativa da compostagem, se o composto não apresentou um padrão mínimo, ou ele tem que ser refeito, dependendo do caso, a gente compostar novamente, ele passar por uma nova compostagem, ou, a depender do caso, tem que ir para o aterro sanitário, porque ele está. Então, depende da contaminação. Se é uma contaminação por algum vetor, a gente pode reprocessar esse material. Se é uma contaminação química, colocar para o aterro sanitário. Mas, se a gente tem o controle do processo e da onde a gente está recebendo esse resíduo, é muito difícil a gente perder essa compostagem, né? Mas seriam essas orientações. Obrigada, Júlio. Bom, nós convidamos vocês. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela aula. Me pareceu muito interessante. Eu escuto várias vezes e eu sempre gosto. O que eu queria saber, porque vocês trabalharam com cidades, qual tem sido realmente, como vocês têm gerenciado com as autoridades, porque aqui é um tema muito difícil, essa questão com as municipalidades, porque a ideia seria, se você faz um composto, um setor faz um composto,
se é possível, se você quer que um bairro faça esse trabalho, as autoridades também têm que estar em concordância. Nós vemos que, por exemplo, tem cidades aqui que reciclam ou separam, mas no momento de pegar o lixo, eles jogam tudo junto e joga tudo no mesmo lugar. Então, isso para mim não tem sentido, porque a família faz o esforço de separar, mas na hora que nós entregamos ao carro do lixo, já se mistura tudo. Então, eu queria saber como que vocês têm gerenciado ou sensibilizado as autoridades para que eles também estejam em acordo com isso, porque o volume é grande que vocês estão trabalhando e parece interessante, porque é questão também de uma escala maior, né? Obrigada. Obrigado, Rosa. Primeiro dizer que eu acho que em todos os países, eu acho que em todas as cidades existe essa dificuldade. Todas as cidades existe essa dificuldade. Aqui em Florianópolis, como estamos numa ilha, já há muitos anos, essa questão já há muitos anos, algo essa finito, né? A gente sabe os limites, algo finito, né? A gente sabe os limites. Então, várias razões, existe um movimento de pessoas, praticando e fazendo essa incidência para que tenham ações de sustentabilidade, de modo geral. Na parte de resíduos, por exemplo, em São Paulo, a gente também tem muitos problemas. A gente também tem muitos problemas. Mas o que eles fizeram pontual, eles pegaram o resíduo das feiras. Eles pegaram o resíduo das feiras. Muitas sobras de frutas, sobra muitas sobras de frutas, legumes e verduras. E cabe à administração pública e fizeram a compostagem desse resíduo que facilmente consegue visualizar e traçar uma boa coleta. Aqui em Florianópolis, a gente tem momentos mais positivos, mas a equipe, os funcionários, já passam por muitos anos que a gente vem sensibilizando, não só CEPAGRO, mas tem vários coletivos de agricultura urbana, nesse movimento. Então, esses funcionários são muito bons. Eles também entendem essas necessidades, mas ainda não temos aqui um 100%. Né? Estamos numa crescente. A gente conseguiu aprovar uma lei. Que agora prevê metas. Então, o município tem metas a cumprir. E a ideia é que em até 2030, 90% desse resíduo orgânico seja desviado do aterro. Incentiva a compostagem. Mas, de modo geral no Brasil, a gente tem também uma política de valorização de resíduo orgânico, só que traz como outras possibilidades o biodigestor, a compostagem e até querendo colocar o aproveitamento energético. Isso para a gente é um problema, porque queimar o resíduo, né? E já está sendo comprovado, e já está sendo energéticos aqui no Brasil, a energia do Brasil, a energia do sol, da água, da hidrelétrica, ela é muito mais barata, ela é 6 vezes mais barata, que a energia de um biodigestor. Só que existe a gente chama lobby, mas existe muitas que querem vender para os municípios, rola muito dinheiro nesse meio do resíduo, né? Em muitas prefeituras, eles preferem pagar algo mais caro, mas que esse recurso depois volta para eles. Essa questão, existe muito essa questão, né? Que ainda infelizmente não direciona para práticas mais mas é um caminho rosa que ele é
ele é a longo prazo, mas a gente tem que estar sempre participando dos espaços. Aqui a gente traz muito o Ministério do Meio Ambiente para os cursos, né? Agora a gente tem participado de outros movimentos, tem participado de outros movimentos nacional, no nível então, assim, nacional, é somar aos coletivos, então, assim, né? É somar aos coletivos, estar junto para fazer a pressão, para fazer a pressão, né? Não sei se deu para contribuir. Muito obrigada, Júlio, muito obrigada, Rosa, pela participação e pelas perguntas nesse momento. Mas nós temos mais comentários no chat, não sei se alguém quer abrir o microfone e perguntar, eu convido vocês. Eu deixei um link para vocês contarem para nós as suas opiniões sobre essa aula. Convidamos vocês a preencher o formulário sobre a aula mestre do dia de hoje sobre compostagem. Agradecemos então a Cepagro, Júlio, Luan e Isabela por acompanhar-nos durante essa tarde na aula mestre e posteriormente nós vamos enviar através da base de dados e do e-mail as as gravações em vídeo e áudio também. Também estamos gravando a tradução e interpretação em espanhol para poder colocar isso no nosso canal do YouTube, na nossa plataforma, e que é redecolaborar.gov, que possam ver outra vez essa aula, mestre. Essa aula. Muito obrigada a todos. A todos que se conectaram. Pilar, Rosa, Maricele, William, obrigada por estar aqui. Também ajudou muito a gente a conhecer as suas opiniões sobre essas aulas mestres. E esperamos vocês no próximo mês, em julho. Eu espero vocês então no próximo mês, na nossa próxima aula mestre, que vamos compartilhar pelos grupos do WhatsApp, e-mail, toda a programação com as atividades do próximo mês. Muito obrigada a todos.